Capítulo 2109 Segredos do Passado, Parte 1. Tanto a armadura quanto as patas de Nadin foram feitas de adamante purificado e forjadas com técnicas modernas criadas por Bitra, o quarto governante das chamas. Ao exibi-los, Nadin não estava apenas intimidando o oponente, mas também lembrando aos membros descontentes dos sucessos da organização Vastor. O poderoso corpo e núcleos do Minotauro superaram os da maioria dos Eldritches, apesar de ele ser muito mais jovem. Além disso, provou a eles que ele poderia usar qualquer tipo de ferramenta sem que o caos os corrompesse em sucata depois de alguns segundos. Tal visão foi suficiente para reprimir a raiva das outras abominações e fazê-las voltar à linha. Eu não acho que você nos convocou aqui apenas para nos repreender, mestre. Xenagrosh disse. Qual é o plano? Como você sabe, eu não poderia me importar menos com Trud. Participei desta guerra por motivos pessoais. As abominações híbridas que compartilhavam um vínculo empático com ele grunhiram em aprovação. Eles odiavam Orpal por matar Manoar e por ter tentado a vida de Zinnia e de seus filhos repetidas vezes. O resto dos Eldritches apenas suspirou em resignação. Eles não se importavam com a vida dos mortais, mas não podiam negar que, sob a liderança de Vastor, sua raça havia feito mais progresso nas últimas décadas do que os Eldritches haviam alcançado sozinhos em eras. Graças a Nadin, eles não precisavam mais procurar comida enquanto as matrizes do mestre limitavam sua fome e estabilizavam seus corpos o suficiente para que pudessem ter um gostinho de suas antigas vidas. Os Eldritches teriam seguido Vastor contra o próprio Mogar se isso significasse se tornar um de seus híbridos. Meu objetivo é colocar minhas mãos em meu Nachat e matá-lo de vez. O problema é que ele e Night estão mantidos prisioneiros dentro do Grifão Dourado. Trud e sua academia são um obstáculo em nosso caminho, mas acho que encontrei um caminho para se livrar dos dois. Vastor se inclinou para frente, entregando a todos cópias de documentos antigos que havia extraído da Biblioteca Real. As abominações não são os únicos seres que existiam quando Artan mergulhou na loucura. Há muitos membros das cortes dos mortos-vivos com idade suficiente para se lembrar desses eventos e, ao contrário de vocês, eles sempre foram parte integrante da sociedade Garlen. Embora as abominações sempre tenham sido meras testemunhas, os mortos-vivos desempenharam um papel ativo na maioria dos grandes eventos e, desde antes da minha chegada, eles eram os únicos governantes do submundo do crime. De acordo com esses documentos, para escapar da tensão de Tiris e encobrir seus rastros, Artan procurou a ajuda dos mortos-vivos. Ele os encarregou de encontrar os ingredientes que não poderia tirar do tesouro real sem levantar suspeitas e testar alguns dos seus feitiços proibidos para ele. Espere um segundo. Oxar, o Leviatã, disse, tendo dificuldade em acreditar nos próprios olhos enquanto lia os papéis. Por que os mortos-vivos se incomodariam em ajudar Artan? Seus experimentos não tiveram valor para eles e se o conselho descobrisse que as cortes dos mortos-vivos usavam magia proibida, os despertos os teriam caçado. É aí que você está errado. Vastor balançou a cabeça. Os mortos-vivos são eternamente jovens, mas não imortais. Eles esperavam que a mesma tecnologia que hoje permite que os soldados de Trud sejam regenerados dentro do Grifo Dourado funcionasse para eles também. Se tivessem conseguido, o Conselho não representaria mais ameaça para eles. Na pior das hipóteses, mesmo que não funcionasse com os mortos-vivos, eles ainda poderiam usá-lo para trazer de volta seu gado. Ter uma fonte infinita de comida teria permitido que eles aumentassem em número até se tornarem a raça superior de Mogar. Felizmente para nós, em sua loucura, Artan ainda era sábio o suficiente para manter esse conhecimento longe deles. Eu li relatos sobre mortos-vivos sendo regenerados enquanto estavam presos dentro do Grifão Dourado, mas a corte nunca deve ter descoberto seu segredo ou não estaríamos tendo essa conversa hoje. Quanto à magia proibida, os mortos-vivos seguiram Artan de bom grado na esperança de que o que lhe concederia a imortalidade também consertaria seus núcleos sanguíneos. Eu vejo. Oxar, o Leviatã, assentiu. Mas como esse conhecimento pode nos ajudar?
A história provou que Artan estava errado e o Grifo Dourado é sua única conquista. A loucura não conseguiu conceder-lhe a imortalidade ou mesmo o despertar. Além disso, como as cortes dos mortos-vivos não são diferentes hoje do que eram há 700 anos, podemos assumir que o acordo deles com Artan não os levou a lugar nenhum. Isso é verdade, mas não significa que os mortos-vivos não aprenderam nada sobre o funcionamento da Academia Perdida, nem que não tenham influência no resultado final. O mestre disse. Você não acha estranho que os mortos-vivos sejam a única raça que não pode ser controlada pela matriz da lealdade inabalável? Que Melnarchat não teve medo de enviar seu escolhido para o Grifo Dourado e que as cortes dos mortos-vivos foram tão rápidas mudando de lado após planejarem sua captura? Aposto que o motivo de sua confiança é que eles sabem algo que nós não sabemos. Uma carta escondida para jogar no momento em que o relacionamento com a rainha louca azeda. Algo que nas mãos certas causará sua queda. Vastor fez uma pausa para deixar suas palavras afundarem e dar a todos tempo para ler os documentos com novos olhos. Sua teoria faz muito sentido, mas ainda não consigo ver como ela pode nos ajudar. Invadimos e conquistamos muitos ramos da corte dos mortos-vivos, mas nunca encontramos nada sobre Artan. Abitolt foi rápida em mudar de lado quando isso convinha aos seus interesses. Ela não se importava com Orpal, mas vendo quanto o mestre havia construído a partir de fragmentos do trabalho de Artan, não havia como dizer o que Vastor poderia alcançar se conseguisse colocar as mãos nas plantas completas. Ao ajudá-lo, ela ajudaria a si mesma. O mesmo pensamento passou pela cabeça do resto das abominações que agora estavam cheias de entusiasmo. Isso porque até agora não sabíamos o que ou quem procurar. Vastor respondeu. Tal conhecimento precioso deve ser escondido atrás de um código antigo escrito numa língua há muito morta ou confiado aos membros mais antigos dos tribunais. Os mortos-vivos estão confiantes de que ninguém pode mais lê-los, mas entre todos vocês, há mais história nesta sala do que no resto de Garden. Podemos vencê-los em seu próprio jogo. A sala murmurou em aprovação. Já ordenei aos nossos associados humanos que examinassem os documentos que coletamos durante as aquisições hostis e nos enviassem qualquer coisa que não fizesse sentido para eles. Quem sabe, talvez tenhamos sorte e já tenhamos o que procuramos. Enquanto isso, vamos aumentar a pressão sobre as cortes dos mortos-vivos sob o pretexto de expandir nosso território e roubar seus recursos. Em outras palavras, continue fazendo o que estava fazendo, mas leve vivo qualquer um que pareça ter idade suficiente para saber sobre o Grifo Dourado. Para aumentar nossas chances, farei com que os Eldritches cuidem do reino enquanto os híbridos se concentrarão no Império. É aí que aposto que encontraremos a solução para o nosso problema. Capítulo 2110 Segredos do Passado, Parte 2. Vastor conjurou um mapa holográfico do território de Leigain onde os ramos mais importantes das cortes dos mortos-vivos foram destacados. Por que o Império? Perguntou Teseu, ou Menus Bastet. O Grifo Dourado foi construído no reino e é lógico que Artan envolveu os tribunais locais no projeto. Você está certo, mas duvido que depois do início da Guerra dos Grifos, os mortos-vivos tenham mantido os registros onde Trude poderia encontrá-los, especialmente se eles estivessem planejando apunhalá-la pelas costas depois de derrotar a realeza. Vastor respondeu. No lugar deles, eu teria movido tal ativo para fora do alcance dela, ao mesmo tempo que o manteria perto o suficiente para ser capaz de usá-lo no momento em que a oportunidade surgisse. O deserto de sangue está fora dos limites devido à estrita aplicação da lei de Salark e a todos os estados de Garland já estão sob nosso controle. Se houvesse alguém ou algo valioso lá, já teríamos encontrado. Quanto a Verendin, é muito longe para os mortos-vivos, pois eles têm acesso limitado à magia dimensional. O Império é nossa melhor chance por dois motivos. Primeiro, embora Night fosse a governante suprema das cortes dos mortos-vivos após o desaparecimento de seus irmãos, ela se mudou para lá a fim de construir a reputação de seu anfitrião. Para evitar o escrutínio dos aliados de verem no reino enquanto ele se fazia passar por imitador de Balcor, Melnarchat estabeleceu sua base de operações no Império.
Estou pronto para apostar que antes de oferecer uma aliança com Trude, ele tirou tudo e todos ele poderia usar contra ela. Faz sentido. Ciari, o Fenrir, assentiu. Então, qual é o nosso próximo passo? Sua pergunta nos leva ao segundo motivo que mencionei anteriormente. O mestre respondeu. Eu reduzi a posição mais provável da informação que procuramos as 3 cidades onde Narshat treinou seus escolhidos. Sob seu governo como rei morto, os ramos locais das cortes foram fortificados em fortalezas. As únicas pessoas que tinham livre acesso a eles eram aquelas que carregavam os prismas e as mulheres que Narshat havia entregue lá. Nós nos encontramos apenas algumas vezes, mas foi o suficiente para entender que alguém com o ego inchado como ele não consegue parar de falar. Narshat precisa se gabar de quão forte e inteligente ele pensa que é para calar a vozinha dentro de sua cabeça que constantemente o lembra das conquistas de Lith. Meun provavelmente disse algo sobre sua arma secreta até mesmo para suas vítimas. Afinal, ele só aceitava fanáticos como seus escolhidos e eles não o trairiam nem mesmo ao custo de suas vidas. Quanto às mulheres, a única maneira de sair da prisão dourada era se sair caminhando. Regras de engajamento. Eikos perguntou. Você é livre para fazer tudo e matar qualquer um, mas apenas até descobrir a localização da Corte dos Mortos-Vivos. Vastor respondeu. Uma vez lá, você deve reduzir ao mínimo os danos e o número de vítimas. Não podemos interrogar pilhas de cinzas nem nos dar ao luxo de destruir qualquer coisa que possa conter a informação que procuramos. Com essas palavras, os híbridos da abominação gemeram de frustração. Eles não tiveram problemas em conter suas forças para alcançar seus objetivos, mas não matar aqueles que os atacaram ia contra tudo em que acreditavam. Eu sei, vai ser um incômodo, mas é a nossa melhor e única chance. Vastor suspirou. Com um pouco de sorte, poderemos encontrar algumas das concubinas de Narshat, um dos anciões que ele usou como conselheiro, ou até mesmo os escolhidos de Night. Qualquer um deles pode nos fornecer informações valiosas que seriam perdidas se você pulverizasse alguém à vista. Sinta-se à vontade para matar os mortos-vivos que são muito fracos e jovens para saber alguma coisa, mas primeiro certifique-se de que eles realmente são quem dizem ser. Se algum dos escolhidos de Night ainda estiver vivo, provavelmente está se passando por um soldado de baixo nível para evitar ser torturado até a morte. Por causa do que eles fizeram com seus companheiros mortos-vivos. Teseu perguntou ingenuamente, fazendo todos rirem às suas custas. Não, pelo que eles sabem. Tevka balançou a cabeça. Sempre que o Rei da Noite os possuiu, suas mentes se tornaram uma só, o que significa que eles sabem tudo o que ele fez. Com Narshat preso dentro do grifo dourado, os escolhidos devem ter recuperado seu livre-arbítrio e mantido suas memórias. Todos eles. Vendo que o membro mais jovem da organização parecia confuso, Osuneater continuou sua explicação. Eles conhecem o segredo do despertar. Eles compartilham seu conhecimento sobre feitiços de nível de lâmina e torres portáteis. Se as cortes de mortos-vivos os encontrarem, eles não entregarão os escolhidos a Trude, mas os manterão para si. Com tal conhecimento à disposição, eles não precisariam mais dela. Ok, você me perdeu aí. Os Bastet Menios responderam. Se os escolhidos não podem confiar em seus irmãos, por que não simplesmente fugir? Permanecer nas cortes dos mortos-vivos é um risco inútil. E qual é a alternativa? O Char perguntou. Uma vez lá fora, eles ainda ficariam paralisados durante o dia, caçados pelas forças do Conselho do Império. Eles ainda precisariam se alimentar e com base em sua raça de origem, um morto-vivo pode ser muito exigente. A corte oferece a eles um refúgio seguro, comida de graça e uma excelente cobertura. Para viver despercebido entre os vivos, é preciso muito cuidado dos mortos-vivos para não se destacarem como um polegar machucado, enquanto em uma corte eles são apenas um rosto na multidão. A menos que façam algo estúpido, é claro. No estalar de dedos de Vastor, os nomes dos pares de abominação apareceram sob cada uma das cidades destacadas, fazendo a maioria dos híbridos se levantarem surpresos. O que diabos isso significa?
Por que Keegan é meu parceiro designado em vez de Bitra? Não apenas reunir dois usuários do Chamas de origem é redundante, mas também não suporto aquele idiota. Zoret disse. Ei, estou bem aqui, sabe? A Fênix disse irritada. Além disso, eu concordo com ela. Todas as minhas estratégias envolvem o redemoinho da vida de Eikos. Não importa o quanto nossas respectivas mães briguem, Garudas e Fênix são uma dupla de ouro. Não posso fazer. O mestre balançou a cabeça. Eu juntei vocês para formar as melhores equipes possíveis a partir dos poucos híbridos que podemos implantar. Os olhos de dragão de Shenagrosh são a coisa mais próxima da visão de vida que temos e permitirão que você identifique anciões escolhidos, não importa como bom é seu disfarce ou se eles usam itens de camuflagem. Quanto a você, Keegan, sua habilidade de linhagem e essência da muda será a chave para destruir matrizes sem prejudicar as pessoas, ao mesmo tempo em que estuda seus olhos de valor em ação. Shenagrosh pode entender como funciona a dominação. Preciso de Bitra aqui para continuar trabalhando na atualização da boca de Minadion, nosso equipamento, e pesquisando no lado Menus de Tezel. Todos vocês viram o verdadeiro poder dos guardiões quando Camila foi atacada. Mesmo que alcancemos o núcleo branco, mesmo que a lenda sobre Fundilo com o núcleo preto esteja certa, ainda pode não ser suficiente. Se quisermos ter uma chance contra os guardiões, precisamos de nossas próprias torres de magos. Vastor largou seu cajado Yggdrasil e abriu sua camisa, revelando como sua força vital humana não precisava mais da ajuda do artefato para manter o lado abominável sob controle. Continua no próximo vídeo.